Mateus capítulo 6 será a nossa última meditação neste capítulo 6. Não vou ler todo o capítulo, é de 25 até 34, mas nós já falamos um pouco sobre este aspecto. Mas hoje eu gostaria de focar em versículo 33 e 34, que é a base de todo este capítulo de número 6, 5, 6 e 7. Instrução para os discípulos, para que os discípulos pudessem depois seguir com a igreja. Então, no capítulo 6 de Mateus, versos 33 e 34, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Ele está falando aqui de um contexto de pessoas que andam ansiosas, pessoas que andam preocupadas demais com comida, com bebida, com o que vai vestir, com tanta coisa, que também tem que se preocupar, se você ler cuidadosamente. Mas ele diz que as aves, olha para mim, as aves dos céus, elas não semeiam, não faz nada e come todo dia. Até a onça come todo dia. E é preguiça, come e vai dormir. Todo dia Deus sustenta. Já viu isso? Então ele disse: se vocês não acreditarem que eu posso te sustentar, não adianta você me seguir. Por isso vamos mais uma vez ver, para você ter uma noção do que eu vou falar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque você é filho. Oremos. Nosso Deus e Pai, abençoa esta meditação, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente pronta para captar a palavra do Senhor, as revelações, e que na medida em que eu falar, o Senhor possa também ir falando ao coração de cada pessoa aqui, Pai, porque todos nós estamos aqui para isto, para ouvir aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Abençoa, portanto, o nosso acesso à Tua palavra esta manhã. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Lembrando a mamãe, se você precisar trocar a fraldazinha dela, lá em cima tem. Conhece lá em cima já? Já. Se precisar, não é? O tema é a primazia do reino. Porque, na verdade, se nós não colocarmos o reino de Deus como prioridade na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, eu acho que a vida não tem sentido. Não há sentido se nós não dermos a primazia ou o primeiro lugar ao Senhor, para Ele ter liberdade de agir na nossa vida. Dentro deste texto do Sermão do Monte, o Senhor leva os discípulos para um lugar mais alto. Por que alto? Longe da vista do povo, para que eles ficassem atentos para a sua palavra e dar para eles uma visão do reino de Deus e sua importância. Por
que isto? Porque todos eles, irmãos, foram chamados de uma sociedade como você vive, eu e você. O Senhor Jesus, quando chamou, Ele chamou pessoas rudes, pessoas simples, pescadores e outras profissões. Ele chamou pessoas do povo. Assim como eu e você, nós chegamos do povo, do meio. E como viver uma vida cristã sem rompermos com o nosso mundo lá de fora? Porque muitas pessoas tentam ser cristãs e não conseguem. Por quê? Porque as suas raízes no mundo estão muito profundas. E eles não têm como se desgarrar das suas raízes. Resultado, tentam ser cristão, mas eles levam uma vida muito acidentada como cristão. Tem dia que está bem, tem dia que está caído, falha. Por quê? Porque não soltou as raízes do mundo. Então você observa aqui que o Senhor, ao pegar os discípulos e levar para um lugar mais alto, creio eu que um lugar que não tinha ninguém passando, para quê? Para que eles pudessem prestar atenção. E este é o grande problema hoje também na igreja. Quantas vezes nós estamos aqui falando, mas as pessoas estão sentadas, mas não estão ouvindo. E eu espero que ninguém esteja com o celular ligado aqui esta manhã, porque celular está sendo uma erva daninha na vida de muitas pessoas. Sabia disso? Há pessoas que ficam sem a mulher, mas não ficam sem o celular. Há pessoas que vai para o trabalho, que não precisa do celular e leva. Eu estava numa caixa no supermercado para pagar, fazer compra lá, e a moça botou o celular embaixo. Ela ficava assim, ó. Nem na hora de trabalhar ela descansa do celular. Não está vendendo nada pelo celular, não está comprando, né? Às vezes nós ficamos refém destas coisas, mesmo dentro da igreja. As pessoas estão aqui, mas a sua mente não está aqui, ela está passeando, rodando. A gente fala, mas a mente vai longe. É preciso, isso é um exercício enorme, você canalizar a sua atenção para aquilo que está sendo falado. É como quem vai estudar no colégio secularmente, na faculdade. Se você não prestar atenção, não adianta. Você tem que prestar atenção naquilo que está sendo falado. Para que não adianta você ficar o professor falando e você escrevendo. Não adianta. Você tem que prestar atenção, porque ele dá, vamos dizer assim, o rumo para onde você deve ir, para você seguir a matéria. Mas às vezes a pessoa não está, fica distraída. Portanto, ele levou para um lugar mais alto, para que eles não pudessem ficar preocupados com ninguém, nem distraídos, para que eles pudessem ouvir, porque o ouvir deles ia depender do êxito da igreja. Como é que eles iriam falar se eles não aprendessem daquele que é o mestre? Eles precisavam. Daí você vê que aconteceu, as pregações deles, etc., e foi se lastrando. Por quê? Porque eles pararam para ouvir. Eles precisavam receber uma visão do reino de Deus e a sua importância. Por quê? Porque o reino deste mundo é um reino falido. O reino deste mundo passa. Tudo nesta vida vai acabar. Quantos aqui têm casa própria? Levante a mão. Graças a Deus. Você não vai levar a casa para o céu de jeito nenhum. Tudo fica aqui. Não estou dizendo que você não tem que ter, mas a gente às vezes pensa que isto aqui é eterno. Nada aqui é eterno. Quantas pessoas estão aqui que você pode me garantir que vai morrer um dia? Levanta a mão. Ué, tem alguém aqui que não vai morrer, não é? Ué, que negócio é esse? Me explica o segredo aí. E quando a gente fala de morte, tem gente que fica assim, ó, se benzendo, né? Com medo de morrer. Rapaz, morrer é bom que você vai ver Deus.
Aí alguém diz assim: ô bispo, mas eu não estou com pressa não. Olhe para mim mais uma vez. Jesus mostrou para eles que a vida espiritual, ouça bem, é mais importante do que esta vida terrena, e que Deus o Pai podia e pode cuidar dos que seguem a sua palavra, tirando o coração deste mundo e pudesse olhar para ele, ou seja, depender dele. Porque na verdade, irmãos, eles iriam sair para trabalhar, não, ia sair para pregar, porque eles estavam deixando o trabalho. E o Senhor disse para ele: vocês vão sair, e aqui nós temos então um ato de fé, porque quando você sai para servir a Deus, você tem que ter um coração descompromissado com qualquer coisa desta vida. Palavra então do Senhor: tirando o coração deste mundo e pudesse olhar para ele, acreditando que aquele que estava levando eles para a obra iriam sustentar, tal como acontece comigo, irmãos. Às vezes eu paro para pensar. Eu tive vários períodos na minha vida bastante difíceis, como todos nós. Eu tinha um período da minha vida que eu trabalhava em táxi. E eu ainda sei até a placa do carro até hoje. Trabalhava em Niterói, São Francisco, Estrada da Cachoeira, ia para aquele canto levar gente. E eu não podia ir para casa enquanto eu não tivesse completado aquela importância que a gente faz. E tinha dia que 11h30 da noite eu ainda tinha que estar rodando para completar, porque eu tinha mulher e 2 crianças para cuidar. Foi um período mais difícil da minha vida, mas eu sempre chegava. Agora, eu nunca deixei de ir para a igreja por causa de trabalho. Na hora, dia de culto, eu ia para o culto. Eu fazia isto. Eu sempre fui muito leal e fiel aos cultos da igreja. Eu participava e Deus me deu condição, me dava condição para fazer tudo isto. Mas era um período difícil. E quando a mulher falava assim, tem que trazer leite Nanon para Flávia, meu Deus do céu, Nanon era caro. Nanon, ele tem semelhança com leite materno. Então eu comprava leite, chegava, mas nunca deixei de levar. Sempre estava em casa, nunca faltou comida na mesa lá em casa. Nunca faltou. Você sabe por quê? Porque quando eu aceitei Cristo como meu Senhor, eu me lancei nas mãos dele, acreditando nele. E ele me amparou como me ampara até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Nunca desanimei. Minha mulher nunca me viu reclamar da vida. Ela nunca me viu xingar um palavrão lá na minha casa. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa tranquila e alegre. Porque Deus cuida de mim. Está cuidando de mim, vai cuidar até o final. E daqui a 50 anos, quando eu partir para Ele, eu espero que você esteja antes de mim lá em cima. Vai ser uma festa tremenda. Estou te dando uma força. E eu espero que você esteja lá. Volte para mim no instantinho. Eu creio que dentre os desafios que enfrentamos neste mundo, o maior deles é lançar-se inteiramente aos cuidados do Senhor. E quais os valores mais importantes? Qual é o valor maior? É o corpo ou é a alma? Então eu comecei a meditar nesta palavra. E muitas vezes nós damos muito mais valor ao corpo do que à alma. Se alguma coisa você precisa cuidar e tratar, é da sua alma. A alma precisa ter tratamento VIP de qualidade. Não podemos esmagar a nossa alma. E você descobre que este mundo é especialista em
agredir a nossa alma, não é verdade? Quando acontece um problema, logo é a alma que adoece, o desânimo. Mas quando você está confiante em Deus, lançado nas mãos de Deus, mesmo que surja problema, eles não serão suficientes para apagar a chama de Deus no seu coração. Não vai, porque você colocou Ele como base. É para Ele que eu olho, é para cima que eu olho. E sempre procurei pautar a minha vida dentro desta direção. Eu acredito e eu confio em Deus. Às vezes eu paro. Eu não tenho habilidade em certas coisas. Sou uma pessoa inteligente. Não posso negar, eu sou um cara inteligente. Só o fato de eu ser crente já é uma inteligência. Claro que é. Você está entendendo? Como construir este prédio? Já parou para pensar? Você já parou? Você vai fazer uma reformazinha em casa, né? Botar uns azulejos. Não é verdade? Você já imaginou? Cada sapata deste prédio tem 640 toneladas de ferro e cimento para sustentar. Se você me perguntar como é que foi, eu não sei. Eu sei que Deus mandou tudo na hora certa. Nunca ninguém deixou de receber seus salários. As empresas que nos vendiam recebiam em dia. Deus nunca deixou faltar. Sabe por quê? Porque quando você deposita em Deus a sua confiança, Ele não vai falhar com você. O problema nosso é você valorizar mais a vida espiritual com a alma do que a vida física, porque a vida física ela vai passar. Claro que você precisa, como homem, como mulher, se cuidar. Eu faço exames 2 vezes por ano. Pastor, mas você tem alguma coisa? Não, não tem nada. Eu dou graças a Deus que eu vou lá no médico e ele fala, está tudo legal. Pago 500. Só para ele me dizer que está tudo bem. Não é melhor assim? Agora, quando você vai ao médico, o médico olha para você, franze a testa, você pode passar na São Salvador. Por quê? Porque tem gente que não cuida da sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar. Por quê? Porque a sua saúde é importante para você viver bem. Mas a alma precisa ser tratada. E muitas vezes nós somos a doença da nossa alma. Espírito Santo, não entenderam. Muitas vezes nós somos o reflexo da doença da nossa alma. Porque uma alma doente, ela adoece toda a capacidade sua. Por isso o Senhor nos orienta que eu preciso tratar primeiro da minha alma com Ele. Investir na minha alma. Eu não posso descuidar da minha alma. E isto para mim tem sido uma tarefa extraordinária, grande, uma luta tremenda também. Quais os valores mais importantes? É o corpo ou é a alma? Versículo 25, olha para o versículo 25. Espero que você não se canse de mim nesta manhã. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então ele está nos chamando a uma reflexão. E ele então no verso 26, ele chama para observar. Observai as aves do céu.
não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E ele diz: porventura vocês não valem muito mais do que as aves? E ele faz uma pergunta no verso 27, que muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não prestamos atenção no que está escrito. Olha o que está escrito: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Você não é como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ele está dizendo: eu tenho esse cuidado. Ora, verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, aqui ele chama homens de pequena fé. E aqui ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? E ele diz: porque os gentios, pessoas que não conhecem a Deus, é que vivem assim, é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. E aí ele fala no verso 33 e 34: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas, quais? Todas as necessidades serão supridas por ele. Todas. Agora, nós temos que ter uma mentalidade bem trabalhada. Existe um evangelho que se prega, que não é, para mim, não é verdadeiro. Se você é crente, você não pode passar necessidade. Isso não é bíblico. Todos nós passamos por lutas, nem todo mundo é rico. E outra coisa para mim interessante: tem gente que não é crente de jeito nenhum e é rico. Não parece uma incoerência? Não parece? Não, eu é que era para ser rico, que temo a Deus, mas não é assim. Agora, o que a Bíblia diz: jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida daqueles que ouvem a sua palavra, que seguem a sua palavra. Ele vai cuidar, dando o quê? O que eu preciso para cada dia. O que eu preciso hoje, Ele já me deu e vai me dar. Amanhã Ele vai me dar. Eu preciso exercitar. Bom, meu horário está legal. O Senhor chama os discípulos para fazer uma avaliação, dizendo: será que vale a pena? Será que vale a pena investir no que perece ou no que vai durar para sempre? Chamou eles, isso aqui é para discípulos. Será que vale a pena vocês investirem em algo que daqui a pouco vai acabar, ou vocês devem investir em algo que vai partir para a eternidade? É uma avaliação que ele faz. Portanto, irmãos, a vida cristã é uma vida de dependência, é de fé, é de acreditar mesmo, porque Deus está no controle de todas as coisas, Ele está controlando tudo, e eu preciso acreditar. Jesus disse: vocês têm coisas maiores e melhores para cuidar, que é a vida da alma, a nossa felicidade eterna. Esta é a maior necessidade que eu preciso, que você precisa, meu irmão. Eu preciso, você precisa, a vida da alma e a sua felicidade. Eu preciso cuidar disso aí. Eu tenho aqui 2 exemplos, aliás 3. Evangelho de São Lucas. Bota essa fitinha que você tem na Bíblia assim, olha para mim, ó. Essa fitinha aí serve para você marcar. Evangelho de São Lucas. Me dá muito prazer, irmãos, estar aqui domingo de manhã, porque é um trabalho que a gente
realmente difícil para nós. Hoje eu estarei pregando numa outra igreja nossa à noite, e eu já tenho um assunto para logo mais já estar preparado para falar. No capítulo 10, aqui nós temos a narrativa de duas mulheres. Vamos ver o desenrolar deste assunto. Verso 38 do capítulo 10 de São Lucas. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Olha que coisa fantástica. Vamos continuar. Marta, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou Jesus e disse: aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordeno, pois, que venha ajudar. Ai, meu Deus. Olha que verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, tu anda inquieta, preocupada com tantas coisas. Marta, ouça o que eu vou te dizer, Marta. Esta será a última vez que eu estou na sua casa. Eu não entro na casa de todo mundo, e você me tem na sua casa. Você me tem aqui na sua casa. Entrei aqui, estou hospedado aqui, e você se preocupa com lavar panela? Você está entendendo o que está dizendo aí no texto? Em vez de você parar e me ouvir, ficar perto de mim, assim como a sua irmã ajoelhou e ficava o tempo todo recebendo do Senhor aquilo que ele falava. E ela não está lá, limpa a panela, limpa o fogão, passa a vassoura. Há pessoas tão agitadas que não oferecem o mínimo tempo para Jesus falar. Não curte a presença do Senhor. Até para ler a Bíblia, às vezes, abre a Bíblia para ler, mas a cabeça dela não está ali, ela está pensando em tantas coisas. Ela não se aquieta para ouvir Deus falar, porque quando você ler a Bíblia, Deus está falando a você. E Ele fala de acordo com a sua necessidade, de acordo com você precisa ou esteja passando, Ele vai fazer isso. Então, irmãos, é importante. E Ele disse assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ela escolheu. Tudo nós estamos levando a uma avaliação do que é mais importante. Será que a sua vida cristã é mais importante do que a vida lá no fora, uma vida de lá perdida lá? Ele está chamando a avaliação. Jesus disse: vocês têm coisas maiores e melhores para cuidar, que é a vida da alma, a sua felicidade eterna. E esta, irmãos, é a maior necessidade que o homem e a mulher têm, é de cuidar da sua alma. A preocupação com a nossa alma, ouça o que eu vou dizer, aliás, eu vou te pedir para repetir. Até os que estão cochilando, diga comigo assim: a preocupação com a nossa alma é a cura mais eficaz para a preocupação com as coisas do mundo. Deu para gravar? Então fala sozinho. Vou repetir com vocês, para nós guardar.
Repita comigo: a preocupação com a nossa alma é a cura mais eficaz para a preocupação com as coisas do mundo. Então, se você se preocupa com a alma, você não vai se preocupar com o mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo passa, como também as suas concupiscências. Vai passar. Vou terminar. Salmo 27, verso 2. 127. Salmo 127, verso de número 2. O que está escrito aí? Vamos lá. Inútil vos será levar. Às vezes um versículo desse passa despercebido. Vamos ler mais uma vez juntos agora? Inútil repousar tardes, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Agora você vai dizer para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, não quer dizer que você tem que ficar dormindo que Deus vai dar, não. Fala com ele aí. Aí seria mamão com açúcar, né? Tem gente que vai entender o versículo ao contrário. Deixa eu te falar uma coisa séria, como é sério tudo que eu estou falando. Uma pessoa que eu conheço, estava na igreja e o pastor disse que Deus ia dar um emprego a ele, que ele ganhava 10 mil por mês e que ele não aceitasse outro emprego. Enquanto Deus não estava dando o emprego de 10 mil, ele estava pedindo uma pessoa: fulano, pode me arranjar 100 para me ajudar? Pode. E um dia, quando ele falou isso, a pessoa falou: nunca mais te dou um tostão. Enquanto ele vai te dar um emprego de 10 mil, arranja um de um salário mínimo e vai ralar. Você está entendendo como compreende as coisas erradas? Isso é um truque. É um truque. A primeira pergunta, se me falasse isso: escuta, e eu tenho capacidade para ter um emprego para 10 mil por mês? Eu tenho que saber se eu tenho capacidade. Às vezes a pessoa não tem capacidade nem para ganhar nenhum salário mínimo. Por quê? Sabe o que acontece? Porque a pessoa quer viver uma vida irreal. Isto é errado. Então, ao seu amado, aos seus amados, ele dá. O que quer dizer? Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família, dando saúde para minhas crianças, dando saúde para meus filhos, etc, etc, etc. Ele vai fazer isso por mim. Enquanto você dorme, Deus cuida da Paulinha, mas nem por isso o marido deixa de ficar lá, passa a noite acordado, cuidando de gente, está entendendo? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Portanto, quando fazemos da nossa vida com Deus o nosso assunto principal, o nosso viver aqui fica mais leve. Quando assim agimos, é o modo de ser bem sustentado por Deus. Que coisa fantástica. Espírito Santo, nem esqueceram tudo. Vamos ler junto. Quando fazemos a nossa vida com Deus, repita comigo: quando fazemos da nossa vida com Deus o nosso assunto principal, o nosso viver aqui neste mundo fica mais leve. E quando assim agimos, é o modo de ser sustentado por Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Última referência.
Filipenses. Se depender de mim, você vai entrar no céu, minha filha. Agora tem que depender de você também. Filipenses capítulo 4. Paulo aqui entendeu esse assunto de uma maneira muito especial. Ele diz, muito interessante esses dois versículos, capítulo 4, versos 6, 7. Veja o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja o quê? Conhecida diante de Deus o quê? As vossas petições, pela oração, pela súplica, com quê? E quando isto acontece, ele diz no verso 7 o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que coisa fantástica, né? Parece umas coisas soltas, mas não é. Vou ler mais uma vez. Estamos concluindo. Vamos ler mais uma vez. Não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, pela oração, pela súplica e mais com ações de graças. E ele termina dizendo: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente, onde? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você se preocupe com a sua vida espiritual, em uma vida de comunhão com Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Que você se preocupe com isto. Que Deus vai te ajudar, porque Deus valoriza aqueles que valorizam a presença dEle. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor amado, que esta palavra, simples, mas é bíblica, não é uma grande pregação, mas é uma boa orientação bíblica para poder ajudar os teus filhos a se posicionar com a sua vida de fé cristã. Abençoa cada um, que ao sair deste lugar possa sair sabendo que serve a um Deus que é bom para cuidar daqueles que o seguem. Abençoa, portanto, ajuda ao Senhor àqueles que têm dificuldade de crer e acreditar no Senhor. Eu entrego nas tuas mãos aos teus cuidados. No nome de Jesus, todos dizem amém.